Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Karina Montalvani e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre ficha clínica odontológica. Ficha clínica, um assunto que todo mundo sabe que tem que ter, né? Um documento importante no consultório, mas às vezes as pessoas têm dúvida, né? O que é obrigatório ter ou quais perguntas eu posso ter ali que pode me facilitar no dia a dia. Como que eu posso ter uma ficha clínica digital? Então, esses são assuntos que às vezes a gente tem dúvida, né? Então, vamos lá para a gente esclarecer algumas coisas. A primeira delas é o que é obrigatório conter na ficha clínica. Então, na nossa ficha, é obrigatório conter a identificação do paciente, então, nome, telefone, idade, se ele é menor de idade, tem que ter ali os dados dos responsáveis, e aí você pode pedir ali endereço, todos esses dados pessoais que são importantes, são obrigatórios para os nossos pacientes. E que também servem, além de identificar, também vão servir para você começar a entender o contexto desse paciente. Então, se você sabe o endereço, você sabe aonde ele mora, qual o bairro, o que tem nesse bairro, qual que é o contexto desse paciente, né? Onde ele frequenta, né? Quais coisas ele geralmente frequenta, se é um estudante, qual escola que é, né? Então, você já começa a entender qual é o ambiente que esse paciente está inserido. Outra coisa importante de perguntar é qual a queixa do paciente, né? Isso é super importante. Qual a queixa principal? Qual é o motivo principal da consulta? Então, isso também já nos ajuda muito a entender o que o paciente precisa, o que a gente precisa responder para aquele paciente de imediato, né? Precisamos também saber como ele chegou até a gente, né? Como ele chegou até o nosso consultório. Então, precisamos saber se ele veio de uma mídia social, ele veio de uma indicação de outro paciente, veio de indicação de um outro profissional. Então, a gente precisa entender isso. Por quê? Com esses dados, depois, a gente pode montar um fluxo do consultório. Saber de onde os pacientes estão vindo mais, para a gente investir mais naquele canal de marketing. Ou se a gente vê que um canal está pouco utilizado, então assim, eu estou com poucas indicações de paciente, então como que eu posso fazer para melhorar isso? Aí você traz estratégias para melhorar, né? Então isso é super importante. Outra coisa obrigatória é a gente saber ou conhecer a história médica do nosso paciente. Então, a gente precisa saber se ele tem alguma doença de base, sistêmica, se ele toma alguma medicação, se ele tem alergia. Bom, né? Mais uma coisa obrigatória de se ter é a gente saber a história médica pregressa do nosso paciente. Então, saber se ele já fez alguma cirurgia, se tem algum problema sistêmico, se toma alguma medicação, se tem alguma alergia. Isso é fundamental. A outra parte obrigatória é a gente saber a história pregressa odontológica, né, do nosso paciente. Então, o que já foi feito em termos de tratamento, em termos de consulta, se ele tem algum receio, se já teve algum trauma. É importante a gente conhecer toda essa história odontológica pregressa também. E aí vem uma dúvida, né? Como que a gente consegue otimizar essas fichas clínicas? Porque às vezes elas começam a realmente ser um empecilho, até físico, né, no nosso consultório de armazenamento. Então, uma maneira interessante de fazer ficha clínica é de fazê-la digitalmente. E para isso, a gente tem algumas alternativas. A primeira delas é para quem usa softwares odontológicos. Então, nos softwares, geralmente eles têm ali um prontuário já eletrônico, pré-definido, que o paciente pode preencher. Você também pode ter isso no seu site. Então, você pode colocar no seu site uma aba só de preenchimento de ficha e pedir ali o que o paciente preencha e aquilo ali seja armazenado dentro do seu site. Agora, uma maneira também prática de se fazer isso é pelos formulários Google. Então, o Google Forms, você pode criar ali uma conta, né, do seu consultório no Google e aí gerar um formulário. Nesse formulário, você faz a sua ficha clínica com o que você quiser ali dentro e pode enviar o link para o seu paciente responde e automaticamente cai ali no Google Drive. E você consegue, no próprio Google Drive, fazer pastas dos seus pacientes e guardar ali as fichas de cada um. É claro que é importante lembrar que a gente precisa ter a assinatura do paciente, né? Então é importante, pelo menos, que alguma dessas fichas, alguma página dessas fichas, pelo menos, seja impressa, ou é um termo de consentimento, né? Um termo de veracidade sobre o que ele está dizendo e que ele assine que você tenha isso com você, porque até hoje ainda é um pouco controverso o que é uma assinatura digital, enfim, essa validade jurídica sobre isso.
mas você pode ter a ficha clínica digitalizada e pode ter impresso ali só uma ficha principal, uma folha principal para o paciente assinar e te dar esse respaldo jurídico. Então, pessoal, essa é uma dica de ficha clínica, né, sobre ficha clínica. Se vocês quiserem saber mais, tem muito lá no nosso site, tem um texto super completo sobre ficha clínica. Então, vocês podem lá pesquisar no nosso blog empreendedordentista.com.br. Um grande abraço, até a próxima!